Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos neste momento o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós convidamos todos vós, onde quer que estejam, a juntos conosco, como Jesus nos ensinou, onde quer que estejam, 2 ou mais reunidos em meu nome, juntos estarei. Então, todos nós, juntos em pensamento, o amado Mestre estará conosco, representado pelos nossos anjos da guarda, nossos espíritos amigos. Então, quem puder fechar os olhos, fechem, mas que todos possam procurar sentir a presença do Mestre amado. Sentindo esta presença, percebam que nós vamos nos acalmando, e esta calma propiciará a presença amiga, nos fluidificando com os passes, através da fluidoterapia, nos trazendo os fluidos que nós tanto necessitamos. Ó Deus, permita que esses bons amigos possam também nos intuir os melhores pensamentos, a fim de que possamos levar a cada um dos nossos ouvintes aquela palavra amiga, aquela palavra que consola. Que assim seja. O trabalho de hoje, meus irmãos, é na ausência do amor. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está em João o Evangelista 1, capítulo 2, versículo 11. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo de pó. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram nos irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam, desencantados, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorizações de beleza festiva. Caminho no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhe baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra, sob o pesado nevoeiro do egoísmo que nos detém, não tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos, porque não desejam compreender. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal.
seu pessimismo começa a beirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver prestimosos e otimistas no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Uma lição de claridades. Sensacional a lição de hoje de João. Irmão Jussi, o que encontrou no Evangelho sobre este assunto? Então, Antônio, quando João faz a sua exortação, ele usa um pronome indefinido. Aquele que aborrece seu irmão está em trevas. E Emmanuel faz deste pronome uma ode de cristalização de um personagem adoecido. Um personagem que nós temos que ter piedade. Porque por si só deve ser muito sofrida a vida de quem vê o seu dia a dia como Emmanuel descreve o personagem que João trata como aquele. Para que a gente possa trazer para o nosso público, para os amigos que estão nos assistindo e para nós que temos que aprender sobre as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus, nós poderíamos ir no capítulo 11, Antônio, amar ao próximo como a si mesmo, estudar um pouco da lei do amor para incentivar esta criatura a mudar sua forma de ser, mostrar para ele que o egoísmo é uma coisa nociva que nos adoece e dizer que com a fé e com a caridade a gente se liberta. O que tu acha? Podemos? Podemos. Então, sem dúvida nenhuma. Está na mesma. Na mesma direção, eu pergunto ao irmão Dilson se esse capítulo se encaixa, ou tem mais algum outro capítulo que poderia também somar-se a esta inquietação de Emmanuel nos exortando a isso. Acredito que se encaixa sim. Com certeza. Poxa, a lei do amor é interessante, né? No início, a gente tem somente instintos, né, que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Então, nas primeiras encarnações, eu estou lendo, né? O homem só tem instintos, depois sensações, e aí vai adquirindo sentimento. Pois é. E o Fenelon diz que o amor é de essência divina, né? Porque Deus está em nós, nós estamos em Deus. Mas nós iniciamos nossas encarnações simples e ignorantes. E a gente carrega a centelha divina. O amor está lá dentro nessa centelha, que tem que ser despertada através das encarnações, dos aprendizados. Atualmente, acredito que nos dias de hoje, o nosso estado evolutivo, em linhas gerais, a nossa média evolutiva, a gente está mais ou menos parecido, está no mesmo orbe. Então nós estamos num estágio mais ou menos semelhante, uns poucos mais elevados, outros menos, mas a nossa média é isso. Atualmente, acredito que a gente vive uma espécie de perturbação, pela qual a gente consegue perceber no outro o egoísmo presente. E por vezes, e raras vezes, a gente percebe em nós mesmos, a gente tem dificuldade de se olhar no espelho e se perceber assim. Então nós somos muito maus ainda. A gente é tudo isso que Emmanuel descreve.
E acredito que todos nós temos muito ainda que cultivarmos para alcançar a verdadeira fraternidade. Porque por vezes nós somos muito bons, e vezes somos muito ruins, e vezes os dois muito próximos. E a gente acha que está bem, e nós não estamos bem. A gente está corrigindo, querendo mudar o outro, quando a gente esquece de primeiro mudar a mim, né? Eu procurar com muita rigidez a minha reforma íntima, como dizia um irmão nosso de caminhada aqui, muito trabalhava essa expressão, já desencarnou, né, nosso irmão. Então, esta é uma necessidade muito importante, imperiosa para cada um que se diz cristão. Então, na ausência do amor, realmente, como diz o João, a gente está em trevas, a gente está cego, a gente não enxerga nada. Essas trevas é a cegueira que nos coloca frente às necessidades do Espírito. O que mais dizer, né? Nós necessitamos, como viemos falando, olhar no próximo o que ele tem de bom. E olhar o que tem de bom. Chega de pessimismo, chega, nós temos que treinar, colocar em prática. O pior dos seres hoje, algo de bom ele tem para oferecer. Aquele que me causa mal, aquele que me faz mal, é muito importante eu treinar e abstrair, retirar as coisas boas que aquela criatura pode me oferecer. E assim, treinando, cada um experimente as sensações agradáveis que advêm logo em seguida desta experiência, que se colocarem, né, à disposição irão perceber. Né, neste primeiro momento, eu concordo sim, a lei do amor é isso, está super encaixada, né, na expressão do Julci, nesse texto e nesse contexto. Há mais de 30 anos eu conheci uma pessoa que era assim, da sua forma de pensar, um pouco grosseira com a vida. Ele teve uma vida muito difícil, lá antigamente, vivendo para fora, muito trabalhosa, e criou os seus filhos assim, desta forma, como se criava antigamente, às vezes meio brutalizado. Parecia que ele não tinha amor, mas ele tinha amor, mas do jeito dele, como muitos de nós hoje, né, pensamos assim às vezes. Ele ama, mas do jeito dele. E ele desencarnou dessa mesma forma, sofreu uma doença tal, e veio a desencarnar. Passou um tempo, ele se manifestou numa mediúnica, ele dizendo assim, a frase que me marcou: eu queria muito ser mais amável e ser mais amado. Eu nunca consegui isso, né, quando eu estava encarnado. E isso me faz uma falta. Eu queria ser mais amável para poder ser mais amado. Então ele sentia que ele tinha sentido pouco amor das pessoas, porque ele não tinha amado o suficiente. Uma marca que ficou em mim foi isso aí. Tu sabe, Antônio, que é muito importante que a gente dê fundo, um fundo teórico e um fundo filosófico para as coisas que a gente faz, mas fica muito mais fácil de entender quando tu faz o que tu fez agora. Dá um exemplo. Tu aviva a mente das criaturas, e quem está nos assistindo, e eu estava aqui te escutando, né, já corre a mente já para fazer com que o teu personagem tenha sentido dentro da minha inteligência para compreender o processo. E isso ensina. Isso ensina. Então, se o teu personagem foi há 30 anos que foi embora, ele hoje está nos auxiliando com a sua história, né? E eu estava aqui escutando o Dilson e eu me lembrei de uma coisa. Nós temos dificuldade com a lei do amor
E por isso que este personagem é um personagem infeliz, é um personagem que nós chamaríamos de bruto, é um personagem tosco, né? Porque o amor dá trabalho, Antônio. Praticar o amor dá trabalho. Faz com que a gente se exercite, né? Sob o ponto de vista moral e sob o ponto de vista físico. Dá trabalho ser amoroso. E isso, às vezes, para o egoísta é muito pesado, né? Então, o nosso personagem aqui, ele é um personagem que nos incita a ter piedade dele. Mas não é um personagem teórico do Emmanuel, ele existe. Tem muitas pessoas que pensam desta forma, que são azedas, que são tristes, que são intolerantes, que não conseguem enxergar numa noite maravilhosa que nem nós tivemos, o firmamento grande que se apresentou no céu. Lembra só da frieza do dia. Que não consegue ver no sol subindo no horizonte a beleza da vida que se cria para mais um dia. Vai criar um obstáculo na visão. Então não tem cor a vida do personagem. E eu quero fazer o contraponto, Deus, quando tu diz que nós somos maus. Puxa, a gente pode ser, e temos muitos defeitos, temos muitas montanhas para subir, temos muitas incongruências e atavismo para vencer, mas a gente não deve ser assim. A gente deve lutar para não ser assim. Entre o copo meio cheio, nunca enxergue ele meio vazio. Enxergue ele meio cheio quando ele estiver pela metade. Dê a tua capacidade de divindade a possibilidade de enxergar coisa boa em tudo que tu olha. Porque verdade. É a tua alma que está enxergando. Sim, é a mais pura verdade, Jusim. O que dizer, né, por acréscimo ao que você já está falando, já falou. Esse azedume, este olhar para as coisas de forma então pessimista, ou parar por aí, sem espichar muito, né? Ela nos faz mal. E embora muitas pessoas sejam assim, e muitos indivíduos aprenderam a ser assim, é importante neste momento, aquele que nos ouve, aquele que ele já gosta, apresenta esta afinidade com o Espiritismo, que procure esse copo, que não fique dessa forma meio vazio, que ele fique meio cheio, que o otimismo ele exista com recorrência. E como fazer isto? Eu acredito que é apreciando tudo e todos com o melhor que tem para oferecer. É abstrair, é retirar o que tem de bom, tem que treinar. Acredito que isso seja concordância nossa. Enquanto a gente não se presta a fazer esse treinamento para experimentar, para saber que é bom, a gente fica só no mundo teórico. Nós precisamos fazer essas experiências, né? De experimentar, olhar para o céu, à noite para as estrelas e respirar com calma e sentir aquela noite, as belezas, né, daquele ambiente. Até mesmo da chuva, o dia cinzento, também é lindo e magnífico, né? E por tudo, abstrairmos, retirarmos o que é bom. Palavras no início, está no Evangelho, que era tudo lá, milhares de anos, era tudo o nosso atavismo. Aquilo que de primeiro nós trouxemos. Depois veio as sensações. Aí, o tempo passando, centenas de milhares de anos passando. Vem as sensações. Mais tempo passando, chega os sentimentos. Nós estamos na era, então, dos sentimentos. Nós já passamos pela primeira, pela segunda, estamos na terceira. Mas também diz lá no Evangelho que o píncaro do sentimento, quando nós alcançarmos lá, nós teremos o amor. É o amor. Não o amor comum, mas o amor fraterno, o amor de Deus para conosco.
Aí que está a minha indagação. Quantos de nós, todo mundo está nos sentimentos, já passamos, embora às vezes nós vamos buscar lá atrás, aquilo que nós já devíamos ter perdido, não totalmente, porque nunca se perde totalmente, mas esquecido lá, deixado lá atrás, as duas partes primeiras, e chegamos nos sentimentos. Quando é que nós vamos chegar no píncaro, então, em cima, no cimo do morro, onde teremos o amor entre as pessoas? É isso que nós estamos buscando agora. Quando nós vamos chegar lá, vai demorar muito? Vai, Antônio, vai. Se a gente estudar, e o Espiritismo nos facilita esse estudo, a nossa evolução, o nosso andar, a nossa caminhada, embora já estejamos no topo da pirâmide existencial na Terra, não existe nenhum ser vivo na Terra com a capacidade que nós humanos temos. Então estamos no topo, como espíritos ainda somos infantis. Então o que sobrevém volta e meia, e para alguns nem tanto volta e meia, para alguns com muita frequência, ainda são aquelas reminiscências dos estágios anteriores. O animal se apresenta. Mas tu tem razão, Antônio. Nós já estamos a cavaleiro pela nossa evolução intelectual de compreender o sentimento elevado que nós temos que treinar. Porque esse sentimento, nós estamos na escola da angelitude, é que nos vai dar a alforria, que vai nos dar o diploma de anjo um dia. Amar a todos como Jesus nos ensinou. E a ti, querido irmão, querido amigo, querido ouvinte, companheiro de jornada aqui, se tu estás amargurado, entristecido, se tu estás desanimado, Emmanuel diz que o remédio é o exercício do amor. Então, afaga o teu cão, abraça o teu filho, sorri para um familiar, faça uma gentileza, que já estarás praticando o amor em movimento. É importante que a gente contextualize, para que o amor não fique na teoria dos nossos ensinamentos. O amor é isso, é a gentileza, é o sorriso, é o abraço, é a tolerância, é o silêncio, é a compreensão do erro, é o perdão das ofensas. Todos nós podemos, todos nós podemos. Complementando, José, se você tem fé, ou seja, se você acredita que Jesus nos trouxe, pelos seus ensinamentos, o caminho para a nossa felicidade, enquanto espíritos imortais, olha para o teu companheiro de caminhada, olha para aquele que se identifica como teu inimigo. Ele está trazendo uma forma de aprendizado para você, assim como para mim. E estará ali presente, então, neste irmão, aquela forma de aprendizado que realmente importa para ti, assim como para mim. Abstraia, retire o que tem de bom. Qual a mensagem você pode abstrair deste momento, desses eventos? Olha para este irmão de caminhada e tenta retirar o que há de bom nesta pessoa, nas falas que tem proferido. Então não te esqueças disso. Será um excelente momento para o aprendizado do teu espírito. E quem sabe, em algum momento você conseguirá perdoar e assim se libertar fluidicamente deste mal que está dentro de cada um. Irmão José, para encerrar. Então, amigos, se vocês se sentem com as máquinas de suas vidas ressecadas, Emmanuel sugere o exercício do amor.
O amor lubrifica. E nós vamos encontrar esta lubrificação no exercício da nossa fé e na prática da caridade. Vamos ser fraternos, vamos compreender, vamos tolerar, vamos perdoar, não se importando com os defeitos alheios, porque também os temos, e vamos dar cor para as nossas vidas. Foi isso que o amado Mestre veio nos ensinar há 2000 anos em carne e nos ensina até hoje como Espírito. Amar indefinidamente. Se queremos ser felizes, se queremos ter paz, se é a harmonia que buscamos, se é saúde que almejamos, o amor cura todas as feridas. E este amor, Senhor, vem de Ti em abundância, pela minha respiração, pelo meu olhar, pela minha caminhada, porque Tua misericórdia alcança todos os momentos da minha vida. Muito obrigado por estes ensinamentos. São elixires da vida, preenchendo as nossas necessidades e curando as nossas almas. Que assim seja.